Aqui no versículo 24 ao 26 de Êxodo 4, vai dizer assim: Numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo. Mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio do seu filho e tocou nos pés de Moisés, dizendo: Você é para mim um marido de sangue. E ela disse: Marido de sangue, referindo-se à circuncisão que nessa ocasião ela tinha feito no seu filho. Então o Senhor o deixou. Moisés, ele tinha acabado de ser chamado por Deus para resgatar o povo no Egito. Então, por que o Senhor visitou a casa de Moisés, querendo que ele simplesmente se colocasse numa posição para que ele não fosse ferido por Deus? Porque é uma questão assim que a gente olha e fala assim: oxe, mas Deus não tinha acabado de mandar Moisés sair do Egito ou melhor, sair de onde ele estava, de Midian, e ir lá pro Egito para poder resgatar o povo? Por que Deus queria matar Moisés? Não faz sentido. Mas eu vou te explicar. Deus, ele tinha acabado de enviar Moisés para libertar o povo, certo? Correto. Mas havia algo muito grave ali na vida de Moisés, que ele não tinha ainda feito, que era a circuncisão do seu filho. A desobediência estava dentro da própria casa de Moisés e ele precisava. Por quê? Porque era uma aliança entre Deus e seu povo e aquilo era algo necessário que acontecesse para que ele pudesse representar de forma correta o seu povo. O filho de Moisés não tinha sido circuncidado e a circuncisão era um sinal da aliança entre Deus e os homens. Lá em Gênesis 17 a gente vai ver isso. Para aquele povo naquela época era muito importante que as crianças fossem circuncidadas, principalmente se forem se tratar de um povo que era escolhido para uma aliança para com Deus. Ou seja, o homem que iria representar Deus diante do faraó estava negligenciando um mandamento básico de Deus. Então Deus foi com ira até Moisés para confrontá-lo de uma forma muito séria a respeito da aliança que ele tinha com ele. Porque para continuar no propósito não é de qualquer jeito, não. Então, quando Zípora realiza a circuncisão do filho de Moisés, que era Gerson, a situação se resolve. A vida de Moisés é preservada pela obediência ao honrar uma aliança básica para a representação da presença de Deus sobre aquela vida. Não era que Deus mudou de ideia sobre o chamado de Moisés. Não significa isso. Apesar que dá até um susto quando a gente lê, né, essa passagem. Mas era que Deus estava mostrando que quem lidera também precisa obedecer. Não se lidera, não se conquista nada de qualquer jeito. Para viver algo extraordinário com Deus, não é do jeito que você está. Você vem como você está. Ele foi chamado do jeito que ele estava, mas ele precisava colocar a casa em ordem antes de resgatar o povo do Egito. Porém, isso foi negligenciado. Ele obedeceu a parte do vamos resgatar o povo, mas não vamos colocar a nossa casa em ordem. E Zípora, sua mulher, teve esse discernimento e ela acabou fazendo isso, entendeu? Ela colocou a sua casa em ordem. Mulher sábia de fixo lar. Antes de Deus usar Moisés em um público, ele precisava tratar com Moisés no particular, e assim ele fez. E em uma frase diz assim: o libertador precisa estar em aliança antes de cumprir a missão. E nós precisamos entender sobre isso.